todos, a paz do Senhor. Este é mais um episódio do podcast Cultura em Chamas, episódio 4, com a pastora Ionala Martins. A convidada de hoje é escritora e pastora, exerce um trabalho no Ministério de Cura e Libertação e congrega na Assembleia de Deus Missão Fonte Viva. Hum. Olá, pastora. Olá, Tudo bem? tudo bem? Muito obrigada. Pastora, hum, a pastora é não só escritora, mas também faz aqui um trabalho com a cura e libertação. E nesta primeira fase da entrevista, gostaria muito que abordasse este tema da escrita das cartas de Ruth, que é tão conhecida, e do projeto No Colo do Pai. Amém. Bom, eu sou a pastora Ionala Martins e já sou pastora já há 15 anos, mas no ministério já estou há mais de 20 anos. E como foi citado, trabalhamos muito, desde muito cedo. É uma área que sempre me chamou a atenção, foi a área de cura e libertação. Eu sempre sonhei muito em ver pessoas sendo curadas, ver assim o extraordinário de Deus. E eu louvo ao Senhor que eu mesma já vivi curas, eu já fui curada de cancro, eu já tive curas sobrenaturais. Então é uma área que eu faço com muito amor, com muita paixão. Já vivi e quero continuar vivendo, não é verdade? E o projeto No Colo do Pai foi um projeto que nasceu já há muitos anos. Eu acredito que há uns 30 anos. Nasceu de uma experiência com Deus, Amém. nasceu de uma experiência profunda com Deus. O projeto No Colo do Pai nasceu de um momento em que eu fui viver uma primeira experiência missionária em um campo missionário. E na primeira semana eu estava orando, reservada em um quarto, orando, e tive uma visão da parte de Deus. Resumindo a visão, eu estava ajoelhada na cama e eu fui levada em espírito a alguns lugares naquela cidade. E eu via aquela necessidade, olha só a área de libertação também entrando. Eu via a necessidade de espiritual daquela cidade. Eu via pessoas se drogando, eu via mulheres se prostituindo, eu via aquela necessidade espiritual da cidade. E quando eu vi aquilo, eu chorava imenso, eu chorava muito. E por fim eu vi uma criança e ela olhava para mim como se ela me pedisse socorro. E quando eu vi aquela criança, eu comecei a chorar muito. E quando eu chorava muito, eu fui levada novamente para aquele lugar que eu estava. E quando eu chegava naquele lugar, já não era aquele quarto. Havia um homem sentado em uma cadeira no meio do quarto. E quando eu cheguei à porta, eu corri, sentei e pus a cabeça em seu colo. Quando eu coloquei a cabeça em seu colo e eu chorava copiosamente, ele me dizia: "Não tenhas medo. Se tu passares pelo fogo, Amém. ele não te queimará. Se pelas águas tu passares, elas não te afogarão." Amém. E aquilo foi trazendo uma paz tão grande. E ele me dizia algo que eu nunca me esqueço. Ele disse: "Sempre que precisar, venha para o colo do Pai." Oh, glória. E eu tenho levado isso todos esses anos. E foi ali que nasceu o projeto No Colo do Pai. E com o tempo, com as experiências contadas e vividas, né, eu fui transformando esse projeto No Colo do Pai em um projeto de acolhimento. Só que na caminhada eu aprendi uma coisa. Na visão eu corria por uma necessidade de conforto e consolo. Só que na caminhada eu aprendi que eu posso estar ali aos pés do Pai, no colo do Pai, nos momentos de necessidade, mas aprendi também a estar nos bons momentos. Amém. E o colo do Pai para mim tem sido a minha vida, a minha experiência, a minha paixão. Porque é sempre o sítio que nós devemos estar, né? É no colo do Exatamente. Pai. Porque isso revela um lugar de dependência nele. E segurança, E segurança. paz, amor, alegria, tudo.
É. tudo. E revela também que Ele é o nosso Pai, não é? Exato, Ele verdadeiramente vai suprir as nossas necessidades como sim, Pai. E isso é importante porque às vezes nós pensamos num Deus assim muito distante de nós, não é? Que sim, não, que não, que não se chega perto, que é assim, não, Deus, não é? Que está lá em cima nos céus e que está muito distante de nós e isso revela a proximidade que Ele quer ter exato, connosco, exato, não é? Que nós estejamos sempre nos braços, no colo exato, ah, dele, não é? exato. Porque isso também revela que nós queremos que ele faça a vontade dele nas nossas vidas. É, E de facto é muito interessante isso, muito interessante esse projeto. amém. Pastora, qual foi quando é que veio para Portugal? Eu digo que Portugal para mim, eu até pensando nisso, eu me emocionei muito hoje. É, eu acho que um grande presente que Deus me deu. Amém. Eu amo essa nação, Amém. eu amo Portugal. Portugal foi, assim, um movimento de Deus na minha vida, no meu ministério. E Deus colocou pessoas tão especiais. Eu tenho experiência com portugueses fantásticas. Eu Amém. amo Portugal. Eu amo os portugueses. Tenho amigos assim que eu amo muito, muito mesmo. E eu amo essa terra. Deus. Amo essa terra. Essa terra foi um recomeço para mim. Essa terra foi onde eu comecei a, a crescer no ministério. Eu já trabalhava no Brasil, eu já tinha tido experiências missionárias no Brasil, trabalhando à frente de igrejas, mas Portugal despertou em mim algo muito maior. E foi me trazendo maturidade, foi me trazendo mais experiências. Eu amo essa terra, Amém. eu amo essa terra. Eu costumo brincar, eu digo, né? Eu vim para Portugal ganhar dinheiro, mas cheguei aqui, ganhei almas, Amém. Glória o a dinheiro Deus. até hoje ainda não, Ainda não veio. não, mas o reino de Deus, ele entrou na minha vida, assim, de uma maneira diferente, Amém. né, porque fazer a obra aqui é diferente de fazer no Brasil. É, E totalmente. os desafios, as conquistas, o crescimento, gente, foi muito gostoso, é muito lindo, essa terra é maravilhosa. Eu tenho dito muito aos pastores brasileiros que não venham com as mesmas estratégias que atuaram lá no Brasil, Exato, porque isto é uma terra nova, exato, não é? É uma terra com os desafios diferentes. exato, E quem vem com as mesmas estratégias morre na praia, porque não vai alcançar. é verdade. Porque quando eu acho bastante interessante que na Bíblia diz isso mesmo. Quando Paulo ia para aquelas terras, não é? Sim, Ele, para já ele era super culto, não é? Mas acho que ele entendia qual era, a dinâmica e alcançava assim, não é? exato, Hum, ele para já tinha um conhecimento muito grande, mas não é? Ele falava na língua de- da terra, não é? exato, Que é para alcançar aqueles corações, e depois trazia a verdade. yeah, E isso, identificar-se com a pessoa, não é? Para depois lhes mostrar quem era Cristo, fazia parte do ministério de Paulo, e isso, ele nos ensinou isso muito bem, é verdade, não é? E às vezes a gente precisa de ir um bocadinho à Bíblia para saber, não é? Que as coisas já estão, não é? Na Bíblia já foi tudo nos dado, é não é? verdade, A gente só precisa de estudá-la bem, e em cada terra tem um desafio diferente. Se eu for aqui, por exemplo, no Algarve, tem uma forma de atuar diferente. Né? No Norte, o povo é diferente, é completamente diferente. Parece que a gente está a viver noutro país. Aí vamos ao Alentejo, as pessoas são completamente diferentes. é verdade, E, portanto, aqui, os desafios daqui não são os mesmos desafios que no Alentejo ou no Norte. Até porque existem, né, legiões que trabalham territorialmente, né, que trabalham naquela zona específica daquela região. E, portanto, entender isto faz-nos também não atuar na nossa força, no sim, nosso entendimento, na nossa percepção das coisas e no nosso coração, mas sim levar tudo cativos
todas as estratégias ao Senhor. É verdade, é verdade. E não só, né, temos muitos cursos, lá no Brasil temos muitos cursos, aqui também, sobre missões, sobre missões transcultural, mas a É totalmente diferente. prática, aqui em Portugal, eu costumo dizer que Portugal, ele hoje está vivendo um avivamento, isso eu te afirmo. Glória a Deus. E eu cheguei aqui há 20 anos, estou há 18 anos no Ministério Fonte Viva junto com o pastor José Neto e a pastora Lígia. Nós começamos aquele trabalho e Deus tem nos honrado, Glória a e Deus. eu louvo ao Senhor pela vida deles e pelo Amém. Ministério Fonte Viva. Amém. Mas nós aprendemos ali dia após dia, porque Claro. toda a teoria, eu me formei no Brasil em teologia, fiz todos os cursos, mas quando eu cheguei aqui na prática, tendo que conviver com cada português, vendo seus costumes, vendo a sua forma de se abrir para o evangelho, Uhum. né, admirando, que eu amo ver um português quando ele se converte. Amém. A convicção, a firmeza de fé, eu acho incrível. Eu amo ver, tem alguns portugueses aqui que eu tenho assim, eu amo sentar para vê-los ministrar. A forma em que se expressam da sua fé, sabe, é muito lindo. Então, aprender isso na prática, é como você disse, não tragam as estratégias do Brasil, realmente não. Mas aqui você consegue adequar Sim, com aquilo que o Espírito Santo te dá dia após dia, sim. né. Aí você faz algo hoje, amanhã você melhora, depois de amanhã Exatamente, mas é mesmo assim. é, Nós já aprendemos por esse processo. O que interessa aqui é estar mesmo disponível para que o Senhor faça esse trabalho, não é? exato, Não é vir com as nossas próprias forças e os nossos próprios entendimentos de lá, não é? exato, Vou evangelizar, vou fazer assim. Não, é estar disponível nesse processo com o Pai, não é? exato, Que é, eu sei que posso atuar assim, mas é o Espírito Santo vai atuar em mim, não é? E vai ministrar também nas outras pessoas. exato. E de facto às vezes é difícil desprenderem-se, pronto, dessas ideias, por exemplo, sei que lá no Brasil é muito habitual evangelizarem-se com aquela força, não é? Aquela Sim, aquela vivacidade. Aqui vou sentir o choque, porque as pessoas não entendem muito o que é que eles estão a fazer. e às vezes não percebem nem a dicção, Exatamente, nem mesmo aquilo que estamos a falar, exatamente. apesar de ser a mesma língua, o mesmo idioma, mas a forma de falar, eu digo porque temos muitos portugueses na nossa igreja e Sim, tem uma que sempre se senta ao meu lado. E ela fala: "O que ele disse mesmo? O que que ele está a dizer?". pois. Então, nós brasileiros que estamos aqui, né, eu creio que Deus também trouxe muitos homens de Deus aqui, muitas mulheres de Deus, Amém. e tem levantado muitos portugueses como homens e mulheres de Deus. Como eu digo, Portugal está vivendo um avivamento e Deus está se movimentando, mas nós que somos brasileiros temos que ter o cuidado de estarmos falando bem o idioma Sim, e que seja perceptível, porque se você entrega uma mensagem que não é perceptível, não vai alcançar não vai ninguém. alcançar, Pois, né. exato, é Precisamos ter isso esse mesmo. cuidado. É, e porque também depois a maior parte das igrejas são por brasileiros, não é? E às vezes a gente tem tendência, não é? Uhum. Como já tem os brasileiros, não é? Mas a gente depois perde-se, não é? Na missão que nós temos que têm que se alcançar os próprios nativos da Exato. própria região. Às vezes é muito habitual, às vezes a gente perder esse. Somos humanos, não é? Mas é bom que se volte outra vez ao verdadeiro objetivo, que é alcançar vidas portuguesas e todas aquelas que passaram por aqui, não é? E de facto de sair dessa zona de conforto, não é? É verdade. Sabe uma coisa que você me fez lembrar agora? Dentro da nossa igreja, nós já tivemos muitas fases. É por isso que eu digo que Portugal hoje vive um avivamento. Porque eu já cheguei dentro de uma igreja para ensinar uma escola bíblica para 5, 6 pessoas. Estou dizendo que lá estão os meus filhos. Então, nós tivemos aqui fases em que realmente as igrejas não tinham. Um cantor um dia veio cantar na nossa igreja, eu falei assim: "Você sabe como é?". Eu já sei como são as igrejas na Europa. Não tem
não havia, né, aquele Uhum. grande número de pessoas. Nós lutávamos ali com poucos Membros. membros e lutávamos. Hoje, bendito seja o Senhor, Baruch Hashem, que as igrejas hoje estão vivendo um momento, né, Sim. de de ter uma membresia maior, né. Uhum. As pessoas estão se achegando, não só brasileiros, mas portugueses. E na nossa igreja temos a honra, o grande privilégio de termos muitas nações. Nós Amém. temos brasileiros, nós temos portugueses, nós temos angolanos, nós temos cubanos, nós temos Amém. e nós olhamos, assim, para isso com Glória a alegria muito Deus. grande, sabe. Uma alegria muito grande. Podemos olhar assim e ver nações, É. nações ali ouvindo a palavra de Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Porque, o Portugal é um ponto mesmo muito Exato, estratégico, que é, exato, não é, porque passa exato. muitas nações por aqui, É incrível ver todos né. eles. Eu amo as pessoas lá de Cabo Verde, É muito de giro. Angola. Temos alguns da nossa Sim. igreja, são incríveis. Os cubanos, eu tenho uma paixão pelos cubanos também, então, venezuelanos também temos membros assim. Então é lindo ver Deus É trabalhar. muito giro. É, sim. É. Quais foram os locais que a pastora Ionala, viveu? Já esteve sempre aqui no Algarve? Algarve, Algarviais. Sempre no Algarve? Sim, vivi em Mochique, amo aquela É, vila também, muito um giro. lugar lindo, onde Deus colocou pessoas extremamente especiais na minha vida. Deus falou assim: "Vou cuidar dela", então colocou pessoas Tá incríveis na giro. minha vida, sabe. Pessoas que me acolheram, gente, é por isso que eu digo, não tem como não amar Portugal. Amém. Pessoas que me abraçaram, pessoas que foram colocadas verdadeiramente pelo Eterno, e me abraçaram a mim e a minha família. Vivi alguns anos ali em Monchique, devido depois à escola das crianças, minha filha está cá, me mudei para Portimão, então eu estive Uhum. sempre entre Monchique e E Portimão. Portimão? Exato. Ai, que giro, muito giro. Hum, Quais são as maiores dificuldades para alcançar os portugueses? Os portugueses. Uhum. Eu acredito assim, vamos lá, os portugueses, e eles são para mim me ensinam muito, né, no aspecto por ser uma brasileira, e a maioria dos brasileiros são assim. O brasileiro leva a vida muito à vontade, muito à la vontade, né. E os portugueses são mais reservados. Eles são mais olha, eu louvo a Deus por alguns portugueses na minha vida, você tem que cumprir horário, né. É, Você nós somos se você não for, avise com antecedência ou não prometa se vê que não consegue é bem assim. ir. Então eu acho assim, alguns brasileiros que nos antecederam deixaram alguns maus testemunhos. Sim, Então eu vejo aqui em Portugal, às vezes, o descrédito com a igreja cristã devido a esse mau testemunho. Mas eu vejo isso também sendo quebrado. A em nome de verdade é que Jesus. o mau testemunho não é só em Portugal, mas no Brasil e no mundo, né? É, Às vezes o inimigo usa disso, porque ser humano é exatamente, ser humano. Há ser humanos bons no Brasil, como há claro, maus. Há ser humanos bons aqui em Portugal, como na França, como na Espanha, claro, como ser humanos bons. Então isso é geral. Mas o cristão em si, o testemunho dele conta muito. muito mesmo. Então, chegar no português primeiro, você tem que ter um ótimo testemunho. É, exatamente. Você tem que ter uma boa índole, ter um bom caráter, ter Uma uma boa ética, palavra, entendeu? Então, boa quebrando tudo isso, conduta, uma boa conduta, então eles veem quebrando muito tudo isso, isso é. eles veem muito isso. E eu acho que é por aí, eu acho É, que vamos conquistando os portugueses por aí, é, né, quando você vai dando um bom testemunho, vão convivendo com você. E você vai levando a palavra. As pessoas às vezes dizem, né: Portugal é difícil". Eu encontro muitos portugueses com o coração desejosos da palavra, pessoas que estão precisando e querendo a palavra. amém. E você precisa ter constância. Como eles são um pouco mais reservados, não é só chegou ali, ministrou, orou e foi embora. Você precisa de constância. É, A constância vai levando, eh, com que eles confiem em você. E você conquistando a confiança, você consegue levar Jesus para ele desta maneira, né, fazendo com que eles confiem em você, através do Espírito Santo, é óbvio, e você ali vai levando a palavra. é isso. Esse trabalho é de extrema importância, porque também, eles veem que existe, hum, vocês não estão a dar importância a eles, ou Sim, seja, aquele cuidado que vocês estão a ter,
faz toda a diferença. E isso diz mais acerca do Evangelho, Sim. não é? Que nós estamos a apregoar, Sim, do que propriamente da pessoa em si, não é? Da pessoa brasileira ou angolana. exato, E, portanto, quando a gente entende isto, não é? Que sim, isto é tudo acerca de Jesus exato, e que nós precisamos, às vezes, só de demonstrar Jesus em nós. exato. Às vezes é mais a nossa conduta, a nossa ética, a nossa prestação de serviços para com aquela pessoa, não é? Do que falar, falar, falar e depois não existe nada daquilo que estamos a falar em nós. Eu não me Não é? recordo se Lutero ou qual foi o avivalista, agora me fugiu a memória, que diz, né? Pregue sempre o evangelho. Quando for necessário, fale. O que isso quer dizer? O seu testemunho, o seu comportamento, ele vai valer mais do que palavras ditas. Exatamente, exatamente. E às vezes entender isso, que às vezes existe um timing para tudo, Exato. um tempo para tudo. Exato. E que às vezes nós deixarmos lá e dizer bom dia, Deus abençoe, vai valer muito mais do que Exato. estarmos a falar uma pregação de que eles não vão entender nada porque não conhecem nada da Bíblia. É. Entende? É como aquela mulher, né? Quando olhava para o profeta, vai ali um homem De de Deus, porque ela só viu o exemplo dele. Exatamente. Coisa linda é quando você está passando na rua e alguém fala assim: tá ali uma mulher de Deus, tá ali um homem de Deus. Uhum. E alguém fala: ah, mas pastor, você não conhece o meu pastor. Ele é um homem de Deus. Ah, mas pastores é isso. Não, você não conhece o nosso pastor. Amém. Você não sabe quem ele é. Não conhece a esposa do nosso pastor. Ah, mas não tem mais. Você não os conhece. Então, vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Eu acho que esses homens e essas mulheres de Deus estão aí sim. E não é uma meia dúzia que se comporta mal que vai definir quem nós somos. Exatamente. Tem aí uma meia dúzia que não se comporta, mas não define quem nós somos. É. E nós estamos aqui para ser essa luz. Amém, glória a Deus. E não vai definir a igreja do Senhor, Exatamente. não é? Isso é muito importante. Queria falar aqui um bocadinho deste trabalho que a pastora faz da libertação, da cura, em que parâmetros isso decorre, como é que é feito, se é só com mulheres, se é com famílias, quais são os dias, pronto. Ok. Nós temos um trabalho específico de cura e libertação na nossa igreja, que é na quinta-feira. Uhum, Nós ali temos um grupo de obreiros que tem aqueles dias e aquele momento de oração, vão ao monte e se preparam para uhum, naquele dia ter aquele momento onde vão estar orando, impondo as mãos, expulsando demônios e orando por cura, né? Eu coloco aqui entre aspas, porque cura nós oramos todos os dias. sim, sim. E também tem aqueles casos que nós acompanhamos. Porque uma coisa é a pessoa chegar na sua igreja, tem ali um principado ou uma legião e se manifestou, você expulsou. Uhum. Amém. Eu costumo dizer, né? As pessoas às vezes têm medo de expulsar demônio. Não, você não precisa ter medo. Você expulsou ali. Se ele não saiu, faz um dia, 2 de jejum, ele vai sair no nome de Em Jesus. nome de Jesus. A questão de trabalhar com libertação é a seguinte: você expulsou, você está jejuando, você está orando, mas ele senta lá na esquina e espera. Exatamente. Entendeu? E se não houver transformação, vai lá, vai Exatamente. mais 7. Exatamente. Então a questão é levar a pessoa ao entendimento do que é a libertação, para que ela deseje a libertação e quem está fazendo o trabalho também ter a torre de vigia, Uhum. né? Eu estou expulsando, estou aqui, eu tenho que fechar as brechas, né? Amém. Como eu costumo dizer, Claro. expulsou, tá tudo certo. Cuidado que ele senta lá na esquina. Uhum. Ou você tem que ter um testemunho, você tem que estar fechado, cercado, né? A sua casa cercada e a pessoa que está passando pelo processo também ser conscientizada de que ela está num processo de libertação, ela precisa aqui fechar também as brechas, né? Porque se der legalidade vai voltar, Uhum. percebe? Então é um processo. Então É. tem as pessoas que vêm, nós estamos ali, temos os obreiros preparados para orar, para expulsar aquela caça de demônios, e aquelas pessoas são conduzidas
há uma orientação. Temos lá algumas pessoas, né, que são muito especiais. Deus levanta pessoas, meu Deus, Deus é lindo demais. Tem uma pastora, ela mesmo, que você olha para ela assim, você vê o amor de Deus assim, ela abraça essas pessoas de uma maneira tão linda, ela já pega o telefone, né, a pastora Messia, e ela já está ali, já, e cuida, e leva, e tem outras pessoas também. E cuida desse processo, de mostrar a essa pessoa: "Olha, aconteceu isso, mas é um processo, vamos caminhar junto?", Amém. né. Amém. Isso é muito bom. É tão necessário. É entender que essa unidade em Cristo é muito grande. É, É entender que uns vão acarinhar, os outros vão pregar com mais força, vão levá-los, né, mais exato, à exato, consciência, exato, os outros vão servi-lo, não exatamente, é? exato, E entender que cada um tem a sua função dentro da exatamente. igreja Corpo, e que isso vai unir muito mais a igreja vai ser muito mais forte exato, e que ninguém precisa de competir com ninguém exato, e que aí é que vai ganhar almas, aí é que se vai fazer o serviço completo para Cristo, é verdade. é muito forte. E, É, de facto nós temos que resgatar novamente essa unidade nas exato, igrejas, não é? Não é não é ter todos iguais, não é? É nas suas características e nas suas determinadas funções e capacidades da pessoa, exato, ela vai servir a igreja assim como Deus fez. Deus fez aquela pessoa única para exato, servir a igreja, é não verdade, é? E tudo o que não for de acordo com a palavra, isso sim tem que ser transformado. é verdade. Agora, o restante, daquelas características próprias da pessoa, não precisa de as matar, não é? Para ser igual ao outro. Não, Ela precisa de trabalhá-las para sim, para servir os outros. Não é? Isso é muito interessante. ela tem um pormenor também que eu acho interessante, quando se fala desse trabalho de libertação, de cura, né, e nós também trabalhamos com um grupo de mulheres, o Grupo Rosa de Saron, que o Uhum. livro Cartas de Ruth é um oferecimento ao Grupo Rosa de Saron. Eu estava com a minha pastora pensando: "Como eu posso ajudar o grupo? Como é que eu posso fazer algo que eu possa ajudar essas mulheres?". Temos muitas vezes a igreja, acontece na minha, na nossa e acredito em outras, aquela agenda, né, complicada, todos os dias temos eventos na igreja. O que que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? Exato. Aí me deu na ideia, eu vou escrever uma carta, eu vou escrever todos os dias uma carta em uma forma de uma parábola. Na altura, eu estava estudando muito o hebraico, né, eu amo o hebraico. Também gosto. E falei: "Vou escrever uma carta para essas mulheres como forma de parábolas", e eu comecei a cada dia da semana postava no grupo das mulheres aquela parábola. E foi ficando bom, e foi ficando bom. Quando eu estava estudando o hebraico, eu comecei a inserir palavras hebraicas e trazia uma parábola dentro desta palavra. E fui trazendo ali por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher também, mesmo dentro da nossa igreja, e às vezes nos descuidamos disso. "Ai, vamos tratar só quem está chegando", e as que estão aqui às vezes precisam, Exatamente. né. O que que eu posso fazer? Primeiro eu comecei escrevendo essas cartas no grupo, aí depois veio na ideia: "Vou montar um livro", com aquilo que eu já tinha escrito e continuei escrevendo. Aí nasceu Cartas de Ruth, né, eram cartas escritas ao grupo Rosa de Saron. Amém. E, principalmente nesse cuidado, às vezes eu não consigo estar com você, mas eu posso te oferecer um livro, e Uhum. você fazer um devocional, e essas palavras podem entrar no seu coração Amém. e trazer muitas vezes cura, que Amém. o nosso intuito de levar a palavra é levar cura. Amém. Às vezes estamos dentro da igreja: "Ai pastor, eu estou curada, mas amanhã eu posso pegar uma gripe espiritual, e aí?", Uhum. né. "Ah, eu Uhum. tô o ano de 2025 foi maravilhoso, mas 2026 de repente veio aí uma virose espiritual. Exato. Fiquei triste com alguma coisa, me machuquei com alguma outra coisa, preciso de cura". Sim. Então as pessoas dentro da igreja, as famílias, as nossas crianças, os nossos adolescentes, precisam ser constantemente pela liderança Claro. observados. É. E quando você observa, como temos crianças, né, a gente observa, se deu uma febrezinha, você faz o quê? Vai cuidar. É. Tem alguém em casa doente, qualquer sintoma, "Ai, tá espirrando, você tá constipado? Toma aqui um chazinho, você tá constipado". Então dentro do grupo da igreja, quando a gente observa alguém, "Olha, tá apresentando aqui um sintoma, tô vendo ali qualquer coisa", então vamos lá, vamos levar cura.
É exatamente entendeu? isso. Então, nós trabalhamos no Grupo Rosa de Sal com as mulheres. Glória a Deus. E tentamos observar, e o Espírito Santo sempre mostra também, parece que ele te dá aquela coisa assim: "Olha para fulano, olha para Beltrano", uma olhada assim, sabe, Sim, espiritual, e você vai lá e leva aquela palavra, e Deus tem trabalhado assim. glória a Deus, glória a Amém. Deus. Tem algum projeto novo para desenvolver? Nós estamos trabalhando um projeto novo sim. Oh, glória! Nós estamos trabalhando ali na nossa igreja, começa quarta-feira. Amém. Antes de nós, Antes de nós, antes de nós. qual é o objetivo? Antes de mim, existe alguém. Amém, Antes de fazer algo com você, eu preciso ver como eu estou, amém, entende? Então nós vamos trabalhar famílias, o autoconhecimento. Nós vamos amém. trabalhar, eh, dentro dos temperamentos, Uhum, né, e levar as pessoas a entender quem elas são, tentar levar as pessoas a entenderem que nem sempre é sobre elas, uhum. para que tenham uma inteligência espiritual e emocional para suportar, às vezes, as coisas do dia a dia, As dores. as dores do dia a dia. Que às vezes, eu te costumo dizer, às vezes as pessoas estão discutindo hoje apenas por não saber o que está se passando na sua cabeça. É, Acontece às vezes: "Ai, você viu que a líder tal passou e nem falou com a gente?" Aí eu digo: "A mulher pode estar cansada, gente. A irmã pode estar na TPM, gente." é, Às vezes as pessoas não percebem ou não respeitam que você pode ser mais expansiva, que eu posso ser um sim. pouco mais retraída, e por não saber esses limites, não consegue conviver bem dentro da igreja, não estão tendo, sabedoria para lidar dentro do casamento ou até com os filhos. Uhum. E o nosso intuito com o Antes de Nós é levar essas pessoas ao autoconhecimento e ao conhecimento de temperamentos, de ações e reações de todos aqueles que estão à sua volta. Muito E interessante. tentar levar cura, tentar principalmente, que é o que nós estamos focados esse ano na nossa igreja, é levar cura para dentro da família. Ok. Engraçado que isso foi lindo como Deus conduziu a nossa igreja. Eu conversando com a líder de mulheres, eu falei: "Olha, vamos levar aqui as mulheres para o autoconhecimento e conhecer mais de ações e reações, como agir com sabedoria, fruto do espírito", né. Uhum. E ela: "É mesmo? E vamos trabalhar a família?" Aí conversando com o meu pastor: "Nala, ensina as mulheres, vamos ver se os líderes dos homens ensinam os homens também." Muito bom. Observa. A líder de crianças me procurou e falou assim: "Pastora, eu quero ensinar as mães como lidar com os filhos." Amém. E eu vi Deus afunilando o quê? Família. Aí sentei com a liderança e falei: "Observa o que Deus está fazendo. Está afunilando família." Então nós colocamos o antes de nós assim: vamos colocar, né, a nossa família antes de nós, o nosso próximo antes de nós, antes da nossa dor, antes daquilo que eu penso, vamos colocar o nosso próximo. Antes de você dizer qualquer coisa ao seu marido, ouça, entenda o que está acontecendo. Antes de você julgar o irmão da sua igreja, o líder da sua igreja, antes disso, tenta entender o que aconteceu. Nem sempre é sobre você. Então, estamos conduzindo a igreja para esse funil da família para o autoconhecimento. É muito interessante, E dentro da palavra, óbvio, né? claro. Sim. É muito interessante, porque é isso que Jesus nos levou a ensinar, nos ensinou, não é? É, Porque é negar-se a nós mesmos, sim, né, para servi-lo sim, e para servir os outros, é verdade. não é? E o negar é difícil, É, negar, não é? né? E sair da nossa da nossa visão, da nossa dor, ai, diz aquilo que a gente pensa, Exato, não é? Para tentar ouvir o outro. exato. E às vezes existe um abismo muito grande, não é? Que às vezes as pessoas falam X, se falar para 10, cada um disser o que é que ouviu, não é? Se calhar as 10 vão dizer coisas diferentes, não é? Exatamente, E às vezes existe este abismo. Às vezes trabalhar este abismo exato. é difícil, não é? Hum, para terminar, gostaria de lhe perguntar quais são as diferenças maiores entre os portugueses e os brasileiros? Bom, eu sou uma pessoa assim que eu amo observar o ser humano, né?
Eu amo isso. Observar comportamento, observar ações e reações. Mas olhando para uma nação é diferente. Uma coisa é observar como a Sofia se comporta, como a Maria, como a Joana, independente da sua nacionalidade. Agora, se você jogar isso para uma nação, né, os brasileiros eles são mais mais expansivos, né, leva as coisas meio que na brincadeira. Uhum. Eu já observo que os portugueses são, como eu disse, né, antes, são mais reservados, são mais comedidos, e eu acho que nós acabamos por nos completar, Sim, uns né. são mais sérios, outros são mais, Exato, né, mais levam a vida muito mais leve. exato. Mas eu acredito que por sermos até mesmo os irmãos, não é, uma coisa completa a outra, né. Vocês nos têm ensinado que precisamos levar as coisas muitas vezes mais a sério, Uhum, com mais comprometimento, não tão assim à vontade, e uhum, nós também conseguimos ensinar vocês também: "Olha, por mais que seja sério e precisa ser sério, dá para levar com leveza, dá exatamente, para levar com mais descontração, com seriedade, porém com leveza". exato. Então eu acho que se eu puder caracterizar, seria essa questão. Os brasileiros são muito mais expansivos, são muito mais, abertos, Uhum. e os portugueses são mais reservados, né, são mais comedidos e Eu vejo isso lá em casa, não é? Eu sou sempre a mais séria, hã, e sou assim sempre "Como é que levas isto a sério? Nem nada". E ele: "Oh, meu amor, mas não precisa ser assim". Ele é muito leve, mas depois torna-se muito gratificante, porque a vida já é pesada, não é? O que a gente puder ter, assim, esta leveza, é muito gratificante, porque senão depois levamos tudo a sério, tudo a peito, e depois para desconstruir todas estas emoções dentro de nós é difícil. é, E é bom essa complementariedade. é. Eu sou muito séria nos meus compromissos, não é? Tipo, é aquela hora, ele é mais descontraído nessas coisas. Atenção, estamos É falando descontraído, muito. atenção que nós estamos falando de leveza, não de irresponsabilidade, né. Sim, sim, mas Estamos ele é falando muito leve nisso. Às sim, vezes tem que lhe chamar à razão, todos nós temos estas particularidades, temos que, né, exata trabalhar em nós. exato. E portanto é engraçado que eu vejo mesmo isso. De facto, nós precisamos também levar um bocadinho de trabalhar essa parte, de levar a vida um bocadinho mais leve, Yeah, porque senão depois também chega a um ponto em que, temos uma ruptura emocional, ruptura espiritual e yeah, uma ruptura mental. Porquê? Porque levamos tudo muito a peito, muito, não é, como se costuma dizer, é uma expressão portuguesa, muito a peito quer dizer que levamos muitas coisas a sério, não é? sim, E se estás-me a dizer aquilo, eu vou levar a peito aquela palavra, e às sim, vezes é relativizar um bocadinho isso, não yeah. é? E trabalhar isso em nós, portugueses, não é? E nós brasileiros. É difícil, não é? E cada nacionalidade tem uma particularidade que precisa de ser trabalhada, não é? Sim, Tudo aos olhos do Pai, tudo aos olhos da luz da Bíblia. exato. Agora uma coisa muito interessante, né, a Sofia abordou agora, eh, não podemos temos que ter esse cuidado. Nós temos o hábito de querer nos separar. Eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem espiritualmente, eu preciso estar bem com a minha família, eu preciso estar bem em tudo, porque é um equilíbrio a vida. Uhum. Nós somos corpo, alma Em e espírito. espírito. Então, se as minhas emoções, Sofia, não estiver bem, se eu não estiver tratada, trabalhada nas minhas emoções, um dos pilares vai estar Sim, com mais em baixo, defeito, né? entendeu? Sim. Então, a coisa aqui não vai fluir como deveria. Se o meu emocional tá bem, a minha família tá bem, mas o meu espiritual não tá bem, um pilar tá com problemas, Exato. entendeu? Há uma necessidade de entendermos que nós somos seres que somos espirituais, somos emocionais, somos assim porque Deus assim nos fez, Uhum. e somos físicos também, vivemos na terra aqui, né, Claro. até o dia que Sim, Jesus vier teremos a buscar, ainda estamos aqui. Então sim, precisamos ter o cuidado com o nosso corpo, tá, com a nossa mente, saúde emocional, e com o nosso espiritual também, com o nosso ministério, né, cuidar disso, depois cuidando da nossa família,
e cuidando também da nossa igreja e dos próximos, né? E esse equilíbrio não é fácil às vezes mantê-lo, não é? Exatamente, Tem que se estar com uma sensibilidade muito grande, né? E conhecermos a nós próprios exato, também e haver um reconhecimento, não é? exato. De que a gente às vezes deposita as nossas forças em nós mesmos, não é? E ter esse reconhecimento não é fácil. Não, Chegar, não é? Eu estou a precisar de ajuda. Principalmente o português tem esta dificuldade de pedir ajuda, não é? E tenho visto que essa é a maior dificuldade, é reconhecerem que não estão bem naquele momento. E é trabalhar isso e trabalhar com, ah, na minha nação, principalmente, que é, está tudo bem que não esteja bem. exato. Agora vamos trabalhar isso para que fique bem. E isso é lindo, isso é lindo. Não estou bem, me ajuda. Exatamente, Não leve sozinha. exatamente. Olha, não digo que você saia a falar a sua vida para qualquer pessoa, não. Mas não estou bem, pastora, me ajuda. Como mulher de Deus, não saia contando sua vida para qualquer pessoa, não. É, Mas se você percebeu, olha, não estou bem emocionalmente, ajuda, procura sua pastora, uma líder, né? Não descarte um terapeuta, um psicólogo, não descarte. exatamente. Não descarte, às vezes pode ser Exatamente. hormonal, ok? Somos Sim. corpo, alma e espírito. É verdade. Pode estar com a baixa de alguma vitamina. Procure o médico também. Procure ajuda. Não sofra sozinha. Isso é Exatamente. muito importante. E a igreja é isso. Exato. A igreja é levar a resposta. A Exato. igreja é suportar é suportando, não é? Suportando, Exato. dar suporte a todos, não é? É dar suporte a todos. Só, eu... Uma vez o pastor pregou essa passagem lá na nossa igreja, né? E nós usamos algo interessante quando a gente falava. Nós brasileiros, né? Uhum. Sempre exagerados. A gente falava assim: ai, eu tenho que suportar fulano. Eu tenho que suportar Beltrano. E eu usava essa expressão e Uhum. o pastor lá explicando exatamente o que você disse. Suportar é dar Suporte. suporte. Aí quebrou toda a teoria. Exatamente. Não é suportar, não. Não, é o suportar de dar Suportar, dar suporte. suporte. De ser aquela pessoa que vai carregar as dores Exatamente, com essa pessoa, não é? exatamente. E às vezes a gente não entende isso, não é? É verdade. Não é somente, ai, tenho que aguentar aquela pessoa, ou tenho que relativizar aquela pessoa. É, Não, é amar mesmo com uma profundidade ajudar, muito grande, de que eu vou estar presente na vida dela para ajudá-la quando ela precisar, exatamente. não é? E ela sentir essa presença, ela sentir em nós essa confiança Exato, para que quando esteja mal, socorrer. exato. E portanto isso é muito importante, Sim, não é? E de facto, às vezes temos falhado um bocadinho nessa parte e graças a Deus está a vir esse discernimento novamente, não é? Porque quando os portugueses entram numa igreja, eles precisam de ver isso. É que tem ali pessoas que vão dar suporte, legal. não Amém. é? E que não precisam de carregar sozinhos, Isso é muito importante. não é? É muito importante. Obrigada, pastora Ionala. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom estar consigo. Amém. Amém. Obrigada a todos, obrigada por verem esta entrevista e este foi mais um podcast Cultura em Chamas. Muito obrigada a todos.